Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 31 de maio de 2024. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Quem vos fala é missionário Nadir Alban, né? Hoje é o último dia do mês de maio, né? Amanhã, feriadão, né? No Brasil, Corpus Christi. Ontem foi Corpus Christi, né? Hoje é o feriado, a maioria emenda, as escolas emendam. E a gente está na maratona de 1ª e 2ª Tessalonicenses, e hoje estamos terminando 2ª Tessalonicenses, amém? E vamos ver no 1º de junho que Deus tem preparado para mim e para você. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmero, Pai. Eu apresento lar, a família, o ministério, o chamado, tudo isso ter confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, te peço, visita aquele irmão, aquela irmã, aquele ouvinte que está do outro lado, Pai, por ver esta palavra. Se eu possa estar entrando com providência, com socorro, com cura, com libertação. Se tiver alguém desempregado, se eu possa estar abrindo a porta. Se tiver alguém enfermo, se eu possa estar curando. Senhor Deus, se essa palavra alcançar as cadeias, as penitenciárias femininas, masculinas, que eu possa estar alcançando com libertação e com cura, que venha abrir o entendimento dessas pessoas, Pai, para conhecer a verdade do Evangelho, que o espírito da iniquidade, da mentira que está atuando na mente deles seja repreendido, seja paralisado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se tiver alguém, Pai, nesta hora com problemas psicológicos, sofrendo, Pai, de depressão, de angústia, tentando suicídio, Pai, seja lá o que for, Satanás, sai dessas mentes em nome de Jesus. Senhor, derrama bênção, derrama graça, paz e cura e libertação. É que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Oh, glória, aleluia. Palavra do Senhor que está aqui em 2ª Tessalonicenses 3, diz para mim e para você assim, um pedido de oração. Um pedido de oração. 2ª Tessalonicenses 3, né? É o último capítulo aqui. E a gente vai estar lendo. Diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Meu Deus, meu Pai, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa hora, Senhor Deus, eu te peço, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, Paulo, ele tá aqui, né, nessa carta aqui 3, no final, ele está simplesmente pedindo oração, para que eles orem, né? E assim, ele está pedindo oração a pedidos específicos, né? Ele está especificando para que os irmãos estejam, no que os irmãos estejam intercedendo, né? Porque ele diz assim que, como eu posso dizer, olha só, bem assim, ó, finalmente, irmãos, orem por nós. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Então, ele falou, orem, para que a palavra cresça, para que a palavra espalhe, né? Nosso objetivo como cristão é sempre estar orando mesmo, Senhor Deus, para que essa palavra venha alcançar almas, né? Um dia essa palavra me alcançou, um dia essa palavra te alcançou, né? Por quê? Porque alguém pregou, porque alguém propagou. O que, filho? Porque alguém pregou, porque alguém propagou essa palavra, né? É ali dirigida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, eu glorifico a Deus por isso. Então Paulo, ele menciona esses pedidos específicos, né? E ele fala aqui, orem, olha só o que ele fala, no 2, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então, a gente sabe que a fé não é de todos. Homens perversos, maus, mentirosos, sanguinários em todo lugar, igreja, todo lugar, aleluia. Lugares onde a gente menos imagina, onde tem pessoas perversas, né, para nos atacar, para nos persuadir, para machucar fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para machucar os nossos, né? Então,
assim, são coisas terríveis. Então ele vem falar assim, e eu acho tão bom que perversos e maus, pois a fé não é de todos, não é de todos mesmo. Nem todos entendem o mistério, porque a perversidade é algo impróprio do homem, né? Mas assim, mas quem quer ser perverso, ela pratica a perversidade. Tem pessoas más e ruins, tem em todo lugar. Eu mesmo estou passando por uma situação aqui onde eu moro, aonde simplesmente riscaram todo o meu carro. Isso é uma pessoa perversa, uma pessoa má, né? Por quê? Paulo, ele deixa claro, né? É liberto dos homens perversos e maus. Então, assim, é da pessoa. Ele não tá falando que Satanás usou, a pessoa é perversa e mal. A gente tem que entender isso, que existem pessoas perversas, pessoas maus. Ai, não, o diabo não, a pessoa é mau caráter e é ruim. Então ele deixa bem claro aqui assim também, ele vem aqui no texto assim, mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então ele tá falando aqui, mas quem é fiel? Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Quem pode nos guardar? É só Deus, né? Esse fiel aqui, ele tá mostrando a fidelidade de Deus. Como é nítido, né? A fidelidade de Deus para mim e para você, né? Com a falta de fé, e quando a pessoa não tem fé, oh meu Deus, é só Deus para dar graça, né? Então, mas Deus, ele vem com a sua fidelidade, mesmo na nossa pequena fé, né? Na nossa pequena força, né? Porque muitas vezes passamos por situações em igrejas que não é fácil. A gente fala, meu Deus, onde o Senhor tá, né? Ele diz assim no 4, confiamos no Senhor que vocês estão fazendo, aqui ó, confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos, né? Eu confio em Deus, né? Eu confio em Deus que vocês vão continuar fazendo aquilo que eu lhe expliquei, ser diferente, se abster, não ficar na roda dos escarnecedores, não mentir, não enganar, não participar, não fraudar, fazer tudo para a glória de Deus, propagar o evangelho, orar, tudo isso, se santificar, né? Ele diz assim, eu confio no Senhor, né? Que vocês estão fazendo, né? E continuarão a fazer coisas que lhe ordenamos. Então, Paulo, ele está falando assim, eu ensinei a vocês, eu ordenei e vocês estão colocando em prática. Ele diz aqui no 5, o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Mas por quê? Porque o nosso coração tem que ser guiado por Deus, né? Porque Deus, ele conhece o coração do homem, né? E ele também, ele o quê? Ele repreende quando nós estamos ociosos. Ele sabe como eu posso dizer, derramar o bálsamo no nosso coração, né? Esse é o Deus que a gente serve, né? E ele faz lembrar-nos do amor dele, o Espírito Santo de Deus, né? Do amor de Deus. Porque assim, a gente não pode ter sentimentos amargos no nosso coração, né? Nós devemos ter amor entre os que devem tudo ao amor, tudo ao amor. Fala assim, aí você fala assim, mas você tá com raiva, tá com ódio de quem fez isso com seu carro? Não, eu tenho simplesmente pena. E eu, como missionária, como mulher de Deus que eu sou, né? Porque pela misericórdia do Senhor eu tenho que orar, né? Que pedir a Deus que faça a justiça dele e que seja feita a justiça dos homens. Oi, amor, que lindo. A galinha. Então a gente tem que sempre ser diferente. E isso enfurece. Aí que o povo quer mais, ó. Mas quem é a luz nas trevas? Quem é que conhece a palavra? Quem que Deus separou para propagar o evangelho? Fui eu ou fui eles? Então assim, igreja, o que foi confiado a mim eu tenho que fazer. Não é fácil, não é fácil. Diz aqui no 6. Em nome, ordenamos, palavras de... aqui, ó. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afaste de todos os irmãos que vivem ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam. Né? Quantas pessoas vivem de qualquer jeito, ociosas, né? Faz tudo, não tá nem aí, não tem temor, não tem respeito, não tem tremor, nada. Nada. Gente, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu costumo dizer assim, se você tá com uma pessoa, sabe? Tem uma pessoa assim que você sabe, a pessoa tá fumando, mas tá tentando se libertar. Gente, é diferente de uma pessoa que pratica o mal, que rouba, que engana. Um vício é diferente. Agora a pessoa tem um vício numa pornografia, numa pedofilia, gente, pelo amor de Deus, se afaste e denuncie. Porque são coisas totalmente aversivas ao Senhor, né? E muitas vezes a gente vê essas práticas e a gente muitas vezes fica assim, ó, de mãos e pés atados, sem poder fazer nada. É duro, igreja, é duro. Ele vem mais e diz assim pra mim, pra você no 6, né? Devemos estar longe dessas pessoas, né? Não conforme a tradição que vocês receberam aqui. Ó. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afaste de todos os irmãos que vivem ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam.
né? Ele tá falando aqui, não é de uma autoridade, com tom de autoridade. Não, vocês saem como militar, não. Ele tá falando assim, que a gente deve recusar a comunhão íntima. Não se dá um bom dia, uma paz do Senhor, não. Ficar na intimidade, participar das coisas alheias, não. Entendeu? Um exemplo, a preguiça, ela é contaminosa, ela é destrutiva. Tem gente que fala assim, não, não quero trabalhar, vamos roubar? Você vai ficar com um tipo de gente desse? Não dá, né? Então a gente tem que estar bem atento, sabe? E Paulo estava explicando para os irmãos que não deve participar desse tipo de coisa, né? Tinha que trabalhar. Porque no momento onde eles se encontravam ali, eles trabalhavam. Você sabe que lá onde eles se encontravam, o pessoal lá não gostava do serviço pesado, né? Lá em 1 Tessalonicenses, quando a gente leu, eles não gostavam, mas Paulo, os hebreus, Paulo trabalhava, né? Pesado ali, porque até esqueci agora que a gente leu. Os irmãos lá os trabalho braçal era algo desagradável. Então quem fazia eram os escravos. E Paulo trabalhava, ele estava ensinando os irmãos que tem que trabalhar também para o seu sustento, né? Ele diz aqui no 7, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, né? Segue o nosso exemplo. A gente tentou fazer o melhor, nós estávamos ociosos, nós fazíamos aquilo que era certo, praticávamos aquilo que era certo, para a glória de Deus. A gente não praticava aquilo que era errado, né? E ele vem mais e diz assim, por quê? É o exemplo deles. Sabe em 1 Tessalonicenses 1:6, né? Ele fala do sofrimento, né? Mas, e com alegria que eles receberam a expressão de Deus, então no sofrimento. Ele fala assim, ó, vocês estão sofrendo, mas com alegria recebam a expressão de Deus para fortalecer vocês, né? Porque comigo foi assim, com vocês não vai ser diferente. Ele diz no 8 assim, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesado a nenhum de vocês. Ele tá falando assim, eu trabalhei, eu não fui pesado a vocês, né? Então, siga o nosso exemplo, faça a mesma coisa, trabalhe, né? Comemos, trabalhe, né? Porque é o sustento, né? É um sustento. Então, assim, e Paulo estava falando assim que ele não foi pesado, ele trabalhava mesmo quando eles estavam na casa deles, né? E ele diz no 9 assim, não porque não tivemos tal direito, mas para que nos tornemos um modelo para ser imitado por vocês. Olha que lindo. Ele tinha direito, mas ele não aceitou, né? Ele queria ser um exemplo. Igreja, nós temos que ser exemplo. E ser exemplo não é fácil. Ser exemplo não é fácil. Porque o diabo, ele quer o quê? Ele quer borrar, vamos dizer assim, borrar aquilo que Deus fala de mim e de você. Ele quer borrar. Entendeu? Ele quer, tipo, dizer que não, né? Paulo, ele não buscava reconhecimento humano, ele buscava o reconhecimento de Deus. Como está lá em 1 Tessalonicenses 2:6, né? Ele diz assim no 10 também, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Peraí, o irmão não quer trabalhar? O irmão também não coma. Por quê? Porque, abaixa, por favor, o celular. Porque o cristão não pode ser ocioso. Ele tem que trabalhar, né? Isso aí era uma forma pagã. Os pagãos que eram ociosos, que não trabalhavam, que queriam isso, aquilo, né? Mas o cristão deveria trabalhar para dar exemplo, né? De que eles eram diferentes, né? Que eles faziam a diferença. Então você olha, que coisa. No 11 diz assim, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Ó, igreja, quantas pessoas é ociosa, se intromete na vida alheia, né? Em vez de cuidar da sua própria vida, vai cuidar da vida dos outros, ficar levando leve trás, se intrometendo, né? Por quê? Porque ocioso isso não é legal. Não é legal, né? Isso o quê? É uma consequência comum da ociosidade, né? Então, nós devemos nos limitar à ociosidade. Então, a maioria dos ociosos, eles são preguiçosos, eles não querem trabalhar, né? Mas querem cuidar da vida alheia, querem cuidar da vida dos outros. Complicado. Olha Paulo falando para eles, não se deixe de jeito nenhum, né? Então, a igreja, a gente tem que prestar bem atenção, né?
Então, e é bem comum, uma pessoa que não gosta de trabalhar fica cuidando da vida dos outros. Por quê? Porque ela é ociosa, ela é preguiçosa. Ociosidade é preguiça, né? E muitas outras coisas. Diz no 12 assim: a tais pessoas ordenamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhe tranquilamente e coma o seu próprio pão, né? E ele diz mais assim: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marque-no e não se associe com ele, para que, se não, sintam vergonha. Para que não se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas o chame a atenção dele como irmão, né? O que Paulo está dizendo, né? Que a gente não deve se associar àqueles que rejeitam a palavra do Senhor, que rejeitam a verdade, né? A gente não pode se misturar. De novo, se você saiu lá do mundo, você vai voltar para o mundo, se misturar ali com aqueles que bebiam, que sambavam, que se drogavam, que se prostituíam, de jeito nenhum. Não podemos, né? Não dá. A gente tem que recusar esse tipo de comunhão. Uma coisa é você chegar e falar, oi, tudo bem, sentar, conversar. Outra coisa é você se misturar. Não dá. Porque querendo ou não, o diabo ele vai achar brecha. E se você fumar, você vai voltar a fumar. Se você beber, você vai voltar a beber. Se você usava droga, você vai voltar a usar droga. Não tem como, né? Então, é algo que vai levar você a ter uma atitude errada de novo. Então, e a gente tem que sentir vergonha daquilo que a gente já fez, né? Outra hora eu bebia, fumava, usava droga, se prostituía. Hoje não. E se eu fizer isso, né? Eu vou estar voltando, né? Vamos dizer como filho pródigo, ao chiqueiro, né? Comer as bolotas do porco, eu não quero. Você diz assim, quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Eu quero me limpar, somente em Cristo, né? E assim, e é algo assim, porque quando você retorna, você perde a comunhão com Cristo. E não dá, né? Porque a igreja do Senhor, ela é o quê? Disciplinada. Ela tem uma disciplina fraternal, né? Ela é rigorosa, ela tem regras a seguir. Que se você segue com amor, com a presença do Espírito, ela não é pesada para você, porque está fazendo com amor. Agora, se você vai para a igreja para seguir simplesmente uma regra, é algo pesado. Eu não posso sair, eu não posso curtir, por quê? Porque você não teve ainda um encontro com Cristo. Você não foi renovado, você não é uma nova criatura em Cristo, você não tem uma santidade latente dentro de você, você não busca pela santidade, você busca pela coisa dessa terra. Então isso é bem complicado. Por isso que Paulo diz pra gente prestar bem atenção, né? Pra gente não se aconselhar, pra gente não se misturar, pra gente não ficar ociosos. Então são coisas, igreja, e antes de tudo que a igreja não prega essas coisas, né? Só prega prosperidade. E tem que ser pregado. Cartas maravilhosas. No 16 diz assim: o próprio Senhor da paz lhe dê paz em todo o tempo e de todas as formas o Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, no qual é um sinal em todas as minhas cartas, e dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, né? Então, Paulo, ele escrevia as cartas dele e assinava. Ditava algumas vezes, né? Era ditado, outros era assinado. Então, igreja, é pra gente. É um exemplo pra mim e pra você, né? Não vamos desobedecer as coisas do Senhor. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos buscar. Vamos nos envergonhar do passado. Não vamos voltar, né, a atos que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus, que entristece o nosso Deus. Não podemos, igreja. Nós temos que orar. Nós temos que interceder. Nós temos que ser contra... Não sermos contra a ociosidade, como diz aqui com Paulo, com a preguiça, sabe? Porque tem muitos irmãos que é preguiçosos mesmo, sabe? Não gosta de ler, não gosta de estudar a palavra, mas gosta de fofoca, gosta de tudo fácil. Não, gente, a gente precisa nascer de novo somente em Cristo, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, amém? Deus abençoe um final de mês abençoado e que venha entrar o mês de junho cheio da graça e a paz do Senhor sobre mim e sobre a tua vida. Ficou na paz.